Olá, estamos na série Jesus Cristo está voltando. Certamente que a essa altura você já se sentiu motivada também para ler o livro de Apocalipse. Leia-o sem medo, leia-o sem receio. Lembre-se que o nome, infelizmente em português veio o título Apocalipse. Na realidade, o nome dele deveria ser Revelação do Senhor Jesus Cristo. Esse livro foi revelação para a igreja primitiva, foi revelação no correr da história cristã e é revelação para nós hoje. Tenha também a humildade de não inventar, não entrar em achismos onde você não entende e deixe que o Espírito Santo revele para você, assim como foi para João, exilado ali na ilha de Patmos. Nós vamos rever algumas das propostas, principalmente com relação ao como estudar este livro, e eu gostaria de me deter hoje nos capítulos 2 e 3, mas claro que eu vou falar também com você sobre a numerologia, não esquecendo que o livro de Apocalipse, aliás, toda a teologia cristã, é baseada no judaísmo, na religião judaica, e lá eles aprenderam uma série de fundamentos. Um deles está na numerologia, a importância do número. A importância dos números, aliás. Então, eu gostaria de falar com você sobre o como estudar este livro e também para lhe dizer, mais uma vez alertá-lo, este livro tem 7 divisões essenciais. Lembrando que o número 7 é ligado à perfeição, é associado à perfeição. O capítulo 1, nós vimos em um dos vídeos anteriores, João saúda as igrejas na Ásia e diz-lhe que ele tinha recebido as visões e que ele mesmo, João, agora passa a comunicar estas visões às igrejas. Este capítulo relata a visão de Jesus Cristo. Quem é ele? Jesus está ali para lhe revelar, para trazer à igreja a certeza da vitória. O comando que João recebe do próprio Jesus para registrar as visões e atua como uma introdução às cartas para as igrejas que ocupam o conteúdo dos capítulos 2 e 3. A mensagem às 7 igrejas, nós temos claramente nos capítulos 2 e 3. Observe que não há metáforas ali no sentido de eram igrejas reais. Se você visitar a Turquia, você vai ainda ver os restos das construções dessas igrejas que existiram. As mensagens são dadas em forma de cartas, afirmando terem sido ditadas pelo próprio Cristo. Os 2 capítulos são completos em si mesmos e alguns teólogos têm encontrado um prévio escrito independente, achando que elas significam etapas dentro da história da igreja cristã. Você poderia até fazer a comparação, mas não é isso que acontece. Eram igrejas reais que existiram e a mensagem do Apocalipse vem para os seus líderes, para o seu pastor e para os seus membros, cada uma delas. Elas visam e avisam a igreja que uma crise está a emergir e que a igreja precisa estar pronta para enfrentá-la. Aliás, uma coisa muito interessante na igreja cristã, ela foi preparada, ela é de Cristo, ela foi fundada por Jesus Cristo e ela foi preparada para enfrentar crises. Você vai entender isso quando nós estivermos estudando o capítulo 4. Nenhum organismo no mundo foi criado com esta, vamos dizer, pretensão ou com este propósito. Mas a Igreja de Cristo foi. Ela foi criada preparando um povo no meio de crises para enfrentar crises, sabendo que a sua vitória é garantida, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus e na vitória que Ele nos deu na cruz, no Calvário e na sua maravilhosa ressurreição.
Cristo mesmo está vindo para assistir ao seu povo, mas ele só poderá ajudar seu povo se este persistir em sua fé. Estas cartas são todas similares em sua estrutura. Todas têm um cabeçalho. Do cabeçalho apresenta para qual igreja está sendo adereçada. Há uma estrutura no corpo de cada carta que mostra que o Senhor tem pleno conhecimento de cada uma das igrejas, das suas igrejas, e nestas cartas nós vamos observar elogios e reprimendas, consertos que precisam ser feitos porque desvios aconteceram, não meramente acidentes de percurso, mas que essas igrejas precisam se consertar para agradar ao Senhor. Daqui a pouco eu vou dar um detalhe no capítulo 3, a importância que o Senhor diz que é a sua igreja. Os capítulos 4 e 5, eles são vitais, eles são prioridades no livro e pode ser interpretado de trás para frente, de frente para trás, porque eles são o coração do livro, ele pulsa quando você o estuda. Os capítulos 4 e 5 mostram toda a diferença do que Cristo veio fazer neste mundo e do que a sua igreja é dentro deste mundo na execução do seu papel. O Apocalipse como tal, e de fato, começa aqui. Uma porta é aberta no céu e João é arrebatado e vê Deus sentado no seu trono, cercado por seres celestiais. Ele segura em suas mãos o livro de mistérios e o entrega a Cristo, que procede na abertura dos selos. Estes contêm visão de Deus e do Cordeiro, o que é dito para ser o ponto nevrálgico da revelação, porque estes capítulos ocupam uma posição chave na estrutura do livro e certamente formam a chave para a teologia do livro por inteiro. O capítulo 4 mostra o Deus Criador, soberano Senhor. O capítulo 5 mostra onde está Jesus depois que ressurgiu dentre os mortos, o seu papel ao lado do Pai, a sua mão direita, e intercede por nós e roga por nós. Assim, nós vemos o papel fundamental dos capítulos 4 e 5. Na quarta divisão do livro vem a série de julgamentos. A série de julgamentos vai do capítulo 6 ao capítulo 16, através dos selos, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 5, as trombetas, capítulo 8, versículo 6 ao capítulo 11, versículo 19, e das taças, vai do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo de número 21. Eles não devem ser vistos de forma consecutiva, mas eles devem ser vistos de forma simultânea. Selos, trombetas e taças. Os selos de uma forma mais forte. Depois nós temos as taças, aí nós temos, nós temos os selos, temos as trombetas e nós temos as taças. É interessante que João usa uma linguagem assim. No sexto selo começa então as trombetas. Na sétima trombeta começa as taças. E é sempre uma figura de linguagem teatral que João usa para mostrar os acontecimentos neste mundo. Na quinta divisão, nós temos o Império do Anticristo. Os capítulos 17 e 18 mostram o reino do Anticristo. Nós temos então o epílogo, que é o fechamento. Capítulo 22, versículos de 6 a 21. É um resumo mostrando o final da história e a mostra sempre, agora,
pessoas de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações diante do Senhor, o que foi propósito lá em Gênesis, quando Deus criou o primeiro homem, depois o casal, depois a família, e a ordem de Deus foi encher toda a terra. Agora em Apocalipse, pessoas de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações estão diante do Senhor, conforme o propósito de Deus foi originado. E assim nós temos o propósito do livro de Apocalipse sendo concluído. Eu espero que seja uma coisa não necessariamente fácil e nem necessariamente que vai ser assim do jeito que eu gosto, não. Mas é um propósito de Deus para você, um propósito de Deus para mim, um propósito de Deus para nós, para continuarmos firmes e persistirmos. Lembre-se sempre que o verbo crer está junto com o verbo persistir, para que você receba a coroa da vida. Gostaria de orar por você, para que no meio das tempestades e das dificuldades da vida, você não venha a duvidar ou a titubear quem é Deus e quem está no comando. Feche seus olhos e vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã que me ouve, que o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que ungiu João e inspirou João a escrever este livro de Apocalipse, que esteja com este irmão e com esta irmã, lhe revelando coisas novas na tua maravilhosa palavra, e que não seja complicado para ele ou para ela entender, mas que o Senhor esteja trazendo novas revelações ao seu coração, à sua mente. E acima de tudo, que este irmão, que esta irmã nunca venha duvidar de ti e nem se apartar dos teus sábios caminhos, porque só em ti há esperança, só em ti nós podemos confiar, e o único lugar onde nós devemos estar é na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém.